vou falar sobre as aftas. As características clínicas. Geralmente, o aparecimento da afta ela ocorre durante a infância. As úlceras elas tendem a diminuir em frequência e severidade durante o crescimento. As lesões elas são dolorosas, rasas e bem definidas, redondas ou ovais com fundo raso, necrótico, coberto por uma pseudomembrana amarela acinzentada, rodeada por margens elevadas e halos eritematosos. As aftas apresentam-se clinicamente em três formas principais, que é a úlcera aftosa menor, a maior e a herpetiforme. O diagnóstico da afta ele é realizado com base na história e nas características clínicas das lesões, sendo necessário realizar hemograma completo, pesquisa de anticorpo antiendomísio e dosagem de ferro e componentes hemáticos, além da de vitaminas. A evolução, ela é dividida em 4 estágios. Prodômica, que ocorre nas primeiras 24 horas antes do aparecimento das lesões e caracteriza-se por formigamento, ardência, dor e hiperemia locais. A pré-ulcerativa, que ocorre ao fim do prodromo, durante entre as 18 horas e 3 dias, a qual apresenta sensação dolorosa e se inicia com uma pequena mácula. A ulcerativa, que dura de 1 a 16 dias, sendo muito dolorosas, e essas máculas se ampliam e ulceram. A cicatricial pode ter duração de 4 a 35 dias e a cura da úlcera ocorre geralmente sem deixar cicatriz. Os fatores predisponentes ao desenvolvimento da afta, elas podem ser história familiar, trauma local, fatores emocionais, hipersensibilidade alimentar, fatores hormonais, tabagismo e agentes biológicos. O tratamento da afta, ela tem como objetivo minimizar os sintomas, diminuir o tamanho e a quantidade de úlceras e aumentar o tempo livre de doença. As aftas, ela responde razoavelmente bem a drogas tópicas ou sistêmicas anti-inflamatórias, principalmente aos corticosteroides. Desde o advento dos corticosteroides tópicos e de alta potência, a maioria dos pacientes consegue um bom controle com esse tratamento. Entretanto, a intervenção precoce é a chave para o sucesso quando utilizado em períodos curtos, além da alta eficácia, apresenta boa segurança e deve ser o tratamento de escolha para paciente com afta. Vou falar sobre as disfagias orofaríngeas. O termo disfagia ele refere-se a um sintoma que está relacionado a qualquer alteração no ato de deglutir, desde a boca até o estômago, e pode ocasionar complicações pulmonares, desnutrição e desidratação no indivíduo. As disfagias mais comuns são disfagia mecânica, a qual é decorrente de câncer, trauma em face, período prolongado de ventilação mecânica, e disfagia neurogênica, que provém de alterações do sistema nervoso central, sequela de acidente vascular encefálico e doença de Parkinson. Os sinais e os sintomas. Quando há um comprometimento em uma das fases da deglutição, o paciente pode apresentar dificuldade em iniciar a deglutição, aumento do tempo de trânsito oral, tosse, dispneia e voz molhada durante a refeição. Além disso, pode manifestar perda de peso, ingestão de menor quantidade de alimento, desnutrição e desidratação. A presença da disfagia pode ser fatal quando ameaça a integridade respiratória, o estado nutricional e de hidratação do paciente. Esses sintomas podem acarretar desconforto, ansiedade e recusa alimentar, piorando a aceitação e a motivação do paciente. Alimentação por via oral. Os métodos de avaliação. A avaliação de um paciente com suspeita de disfagia deve complementar 3 momentos, que é a anamnese, o exame clínico estrutural e a avaliação funcional da deglutição. Na anamnese, é imprescindível realizar a anamnese, com o objetivo de esclarecer os aspectos clínicos do paciente e as condições gerais de saúde, como as condições neurológicas, gastroenterológicas e respiratórias. Outro fator a ser investigado refere-se ao estado nutricional, que se deve levar em conta a via de alimentação, a dieta prescrita ao paciente, o estado nutricional e a hidratação. No exame clínico estrutural, ele inicia-se com a observação da higiene oral, o tipo de mordida e a oclusão dentária, uso e adaptação de próteses dentárias, e em seguida avaliam-se o tônus, a mobilidade, a precisão e a velocidade de movimento das estruturas orofaciais e cervicais, solicitando ao paciente que realize movimentos isolados de língua, lábios, palato e bochecha. Para avaliação da sensibilidade intraoral, verifica-se a presença dos reflexos intraorais, da sensibilidade da língua ao toque e do paladar. Avaliação funcional da deglutição. Observa-se a refeição,
investigando sinais de disfagia de respiração, sendo necessário observar a presença de sinais clínicos que indiquem dificuldade de deglutição, como o tempo de trânsito oral aumentado, atraso no início da deglutição, elevação laríngea reduzida, êxtase em cavidade oral e presença de tosse. Avaliação instrumental da deglutição. Há algumas técnicas diagnósticas para avaliação instrumental da deglutição, sendo as principais: videofluoroscopia da deglutição. Ela é um método radiológico que permite a visualização de todas as faces da deglutição, em incidências perfil anteroposterior e oblíqua. O exame ele consiste na administração de alimentos de consistências e volumes variados. Durante o exame, pode-se verificar a preparação do bolo alimentar na cavidade oral, bem como seu transporte para a faringe e o estômago. Videoendoscopia da deglutição nasolaringofibroscopia. Durante a alimentação, o exame registra os eventos antes e depois da deglutição, pois durante a deglutição, a visão do fibroscópico é ocluída pela subida e anteriorização da laringe. Também é utilizado para identificar a presença de aspiração laríngea antes ou após a deglutição e sugerir a reintrodução de via oral de forma mais segura. Inicialmente, é realizada uma avaliação endoscópica anatômica e funcional, incluindo paresias e paralisias de pregas vocais, edemas, estenoses, entre outras anomalias ou alterações estruturais. Em seguida, é ofertado o alimento corado com anilina culinária azul em diferentes volumes e consistências para observação da qualidade e eficiência do transporte do bolo durante a fase faríngea. A ausculta cervical. Ela é realizada por meio do posicionamento de um estetoscópio na região cervical, entre a cartilagem cricoide e tireoide lateralmente, com o objetivo de escutar os sons durante o processo da deglutição, detectando possível presente de penetração ou aspiração. Eletromiografia é um método capaz de registrar os potenciais de ações que ocorrem por meio de ativação voluntária do músculo ou da resposta à estimulação elétrica. Seu objetivo principal é auxiliar no diagnóstico e na terapêutica das alterações motoras orofaciais, distúrbio da deglutição, mastigação e fala. Técnicas de terapia indireta e terapia direta. O principal objetivo do processo terapêutico em pacientes com disfagia é o restabelecimento da alimentação por via oral de forma eficaz e segura, prevenindo o risco de permeações laríngeas, para dessa forma manter a integridade respiratória, o estado nutricional e de hidratação adequado do indivíduo. A terapia indireta, ela consiste na aplicação de técnicas utilizando somente a deglutição da saliva, e seu principal objetivo é aperfeiçoar a mobilidade, a sensibilidade e a força das estruturas que estão envolvidas no processo da deglutição. A terapia direta, ela consiste na aplicação de técnicas utilizando a oferta de alimentos visando a compensação ou o treinamento da eficiência da deglutição. E tem a eletroestimulação, que é uma técnica utilizada que tem o objetivo de estimular uma contração de forma sincronizada do músculo tireoide em conjunto com a deglutição em pacientes que apresentam disfagia resultante da elevação laríngea reduzida.